3D. Então eu vou falar hoje de uma coisa, um assunto espinhoso. Quanto cobrar do cara para fazer um botãozinho desse daqui que eu acabei de fazer para minha impressora 3D. Isso aí sempre dá conversa, isso aí tá sempre polêmica em todo fórum, em todo lugar, e eu ouço muito assim de candidatos a cliente. Pô, mas é caro. Não, não é caro, velho. Não é caro. Impressão 3D não é pastel, que nem fala em Guilherme Rasgris. Não é uma coisa que se aprende da noite pro dia, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que qualquer pessoa esteja habilitada a fazer. É uma coisa que exige assim alguns anos aí de estudo para você poder fazer uma peça pequenininha dessa daqui que se encaixa numa máquina que não vai dar problema lá na frente. Então vamos falar dessa questão de quanto cobrar, tá? Outro dia eu entrei num fórum aí, a gente estava falando de justamente de preço. Quanto vocês estão cobrando? O cara queria saber o seguinte: olha, quanto vocês estão cobrando nas suas impressoras 3D? Que critérios que você usa? E aí teve um cara lá que botou R$ 40 por hora. Ah, tá bom. R$ 40 por hora eu acho que tá um preço razoável. Hoje, tá? E aí teve um outro cara que ele se achou que a gente tava, nossa, cobrando um valor absurdo. Eu já olhei pra cara, falei, ó, esse cara não vive disso. Falei pros outros, esse cara não vive disso, ou então esse cara tá por fora. Porque é o seguinte, R$ 40 a hora de máquina, para quem acha caro, eu vou dar uma sugestão. Vai numa loja de materiais de construção e aluga uma furadeira. Pra vocês verem quanto é que vocês vão pagar a hora a máquina. Sem o peão, hein? Sem o peão. Aluga uma furadeira sem o peão, vê quanto que os caras vão cobrar para vocês a hora de aluguel dessa furadeira e depois vocês me falam se R$ 40 numa impressora 3D é caro. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, olha, eu que sou um modelador experiente, eu posso falar que eu sou um modelador experiente. Eu comecei no AutoCAD R10 em MSX, de hackear o MS-DOS para rodar o MSX e mais 2 horas de rodando aqui, ó, em Lisp, em linguagem Lisp. Não tinha mouse, gente, não tinha mouse, a tela era... Eu que sou um modelador experiente, 28 anos fazendo isso aqui, tá legal? Uma pecinha dessa daqui, olha, para encaixar numa máquina certinho, tá? Eu modelo em 2 horas, depois eu tenho que imprimir ela, essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais duas que estão saindo aqui na impressora. São 8 peças, a 15 minutos de impressão cada uma, foram 4 horas, você concorda? 4 horas de impressão 3D, mais o diária, então eu tenho que ficar aqui, tá legal? Então é 4 horas de impressão 3D, deixa eu limpar aqui a memória, vamos fazer as contas juntos. Então, só para chegar no primeiro protótipo, no protótipo funcional, que é esse que está saindo daqui uns 10 minutos, tá? Só para chegar nesse modelo 3D, foram 4 horas de impressão 3D, mais a minha diária. Vou falar da minha diária já já. Mas 4 horas de impressão 3D é R$ 40, que nem eu tinha falado. Vocês acham caro, vai numa loja de material de construção e aluga uma furadeira para vocês verem quanto custa, tá? Uma furadeira de R$ 300 aí, vocês veem quanto custa. Isso é mais barato do que uma impressora 3D de R$ 3.000. Que é a minha aqui hoje. A minha eu paguei 4.500 na época, hoje ela tá valendo uns 3. Beleza? Hoje você vai pagar uns 3 nela. Mas enfim, R$ 40 a hora. Foram 4 horas, não foram? 4 horas? 4 horas. Então foi R$ 160 aqui, ó. Só para imprimir, para chegar na peça final. Legal. E aí tem a minha mão de obra. Quanto que vale a minha mão de obra? Esse é outro tema que é polêmico. O pessoal não gosta de falar disso, tá? Porque o pessoal acha que, tá... Sei lá. Por razões diversas, o pessoal não gosta muito de falar de quanto que custa a mão de obra de um modelador 3D. Bom, ó, vou lembrar para vocês, eu sou um modelador experiente. Eu não comecei ontem, eu comecei há quase 30 anos atrás, tá bom? Bom, rolou
um estresse aí uma vez, numa das comunidades que eu participo, que o cara pediu um trabalhinho que era simples. Coisa para um dia, 2 dias de trabalho. Eu pedi R$ 400, um outro amigo meu pediu 300, o outro cara pediu 500. Então, na média, R$ 400, um dia, 2 de trabalho. O cara achou caro, o cliente achou, nossa, um absurdo. Falou que a gente era um bando de mercenário. A gente é mercenário? Então tá. Deixa eu falar pra vocês. Aí, na época, eu até sugeri e o pessoal gostou da ideia. Vamos começar a botar o valor da diária de um modelador 3D, de um cara que tem impressão 3D. Vamos comparar com uma profissão simples, com um pedreiro. Não é desmerecendo o pedreiro, não. Esse monte de pedreiro, eu sempre trabalhei bem com os pedreiros, me dou muito bem com os pedreiros. Eu me entendo muito bem com os pedreiros. Só que o pedreiro, para ser pedreiro, ele não precisa estudar. Ele não precisa ficar até 4 horas da manhã batendo cabeça como é que ele vai resolver um algoritmo. Vocês percebem? E o cliente paga. Quanto é que custa um pedreiro? R$ 150 por dia. Na minha região aqui, que é barato um pedreiro, qualquer pedreiro meia colher aí, pedreiro fraco, cobra R$ 100 por dia. E o pessoal paga. Agora, você que estudou aí vários anos, no mínimo 5 anos de modelagem 3D, o cara começa a ser profissional com 5 anos de modelagem 3D. Tá? Você acha justo, você que tem estudo e qualificação, ganhar a mesma coisa que um pedreiro, e o pedreiro, o cliente paga a diária dele, e pra você o cara quer chorar? Não é justo. A minha esposa fala, o cara tá tocando música de violino, né? Porque fazer aquela cena triste pra chorar, pra te pagar R$ 300 uma diária, cara. Olha, se a tua diária não vale 2 vezes o que vale a diária de um pedreiro, pode largar a impressão 3D, pode largar a modelagem 3D e vai ser pedreiro porque você vai ganhar muito mais dinheiro. Então tem essa questão. Bom, e aí foi o seguinte, só para complementar, um parente meu aqui, outro dia veio me procurar, tal, falando, olha, Alexandre, eu quero que você faça uma peça. Era uma peça mais ou menos igual isso aqui, mais ou menos desse tamanho, ia levar mais ou menos o mesmo tempo para modelar, mais ou menos o mesmo tempo para imprimir. E o cara queria 40 unidades. Então eu estou fazendo 4 unidades dessa daqui. Vamos ver quanto que vai sair 4 unidades dessa daqui. Eu vou botar aqui nesses R$ 160 de impressão, essas 4 unidades. Eu vou colocar aqui mais a minha diária. Vou botar isso aqui na memória. Colocar a minha diária de modelador. Lógico, de 2 a 3 vezes o que ganha um pedreiro, eu acho muito justo. Na verdade, bem justo. Porque eu não estou trabalhando nem com carteira assinada nem nada. Vamos considerar isso, gente. Vamos considerar isso. Que eu estou trabalhando como prestador de serviço, não com carteira assinada. Então a minha aposentadoria, plano de saúde, já era. É tudo por minha conta. Isso tem que sair de algum lugar. Eu não trabalho por diversão. Acho que quem faz impressão 3D, quem faz modelagem 3D, não trabalha por diversão, tá? Vocês podem não gostar do que eu vou dizer, mas a gente ainda vive numa sociedade capitalista. Bom, mas vamos lá, mais R$ 300. Vou jogar na memória aqui. Joguei 2 vezes R$ 300, espera aí. Pronto. Já deu R$ 460 para fazer 4 botõezinhos desse daqui, ó. Detalhe, para encaixar com precisão ali certinho. Não é só desenhar um botãozinho, não. Fazer um botão que funciona, tá? Funciona como máquina. R$ 460. Você divide isso por 4. R$ 115 um botão. É caro? Não, não é. Manda fazer por usinagem. Manda fazer por usinagem pra vocês verem. Manda fazer por injeção de plástico. Não é caro, gente. É barato. É barato isso daqui ainda. Tá? Impressão 3D é uma tecnologia barata. Por isso que impressão 3D tá na mídia. Tá todo mundo falando dessa tecnologia. E todo mundo abismado. Nossa, impressão 3D, isso, aquilo. Pois é. É barato. Tá? Porque compensa eu pagar R$ 115 numa peça que eu não vou encontrar em lugar nenhum do mundo. Esse que é o detalhe. Tá? Bom, outra coisa. Aí esse meu parente tinha falado de 40 unidades. Ele pediu 40 unidades. Então eu vou
eu vou fazer o cálculo aqui como se eu fosse fazer 40 unidades, tudo bem? Então, beleza, eu vou colocar aqui, vou zerar. Zerei a memória. Então tá, foram R$ 300 aí de modelagem. Beleza? Joguei na memória. R$ 300 de modelagem. E aí ele quer 40 unidades, legal. Não vou cobrar nem as unidades que eu perder do cara. Você vai de brinde pra ele. Tá legal? Mas são 40 unidades. A R$ 40 a hora. Dividido por 4. Porque eu faço 4 unidades por hora. Tá? Tomando por base esse tamanho aqui. São R$ 400. Joguei na memória. Deu R$ 700 para fazer 40 unidades desse botãozinho aqui, ó. R$ 700 eu vou dividir então por 40 unidades, saiu R$ 17,50 por unidade. Eu tinha chutado para ele, eu falei, olha, vai dar mais ou menos R$ 20. Isso foi um chute assim, eu dei um chute assim pro cara. Eu falei, ó, vai sair mais ou menos R$ 20 por peça. 17,50. Bom, final da história, o cara achou que era muito caro, que pra ele não dava, porque ele achava muito por uma peça, que sei lá qual a utilização que ele ia dar, não sei quanto isso vale pra ele, ele achou caro e não quis. Tudo bem, sem problema nenhum, falei pra ele. A hora que você precisar, estamos aí, né? Mas é caro, gente? Não é. Vocês perceberam que o lance da impressão 3D, onde é que você ganha? Você que é profissional, onde é que você ganha? Não é fazendo 1000 unidades, é fazendo a primeira. É a primeira unidade que custa mais caro, vocês perceberam? Porque 40 unidades sai R$17,50 cada uma. Uma unidade sai 340. Não, 340 não, porque eu tive que fazer 8, foi 308, foram 2 horas de impressão. Uma unidade saiu 380. 40 unidades sai R$17,50. E aí dali pra cima, R$17,50. Se o cara quiser mais do que, sei lá, 300 unidades com impressão 3D, o valor por aí dá pra gente negociar o preço. Dá pra negociar o preço, legal. Agora, se o cara quiser mais do que isso, aí eu já vou falar pra ele, olha, porque isso é uma questão de ética. Se o cara quer mais do que 100 unidades de uma peça, dependendo do tipo de peça, dependendo do uso que ele for precisar para essa peça, eu já vou falar para ele, opa, pera aí meu amigo, pera aí, que agora você está começando a gastar dinheiro à toa. Quando você começa a fazer muitas unidades, a impressão 3D não é para você fazer por fabricação em série, tá? Não é viável, tá? Não é viável por quê? Porque para fazer injeção, produção em série tem tecnologias mais viáveis como a injeção de plástico, tá? Só que a injeção de plástico tem o seguinte problema: para você fazer menos do que 20.000 unidades também não compensa, tá? Você tem que fazer pelo menos 20.000 unidades de um botão desse aqui para ser viável você fazer na injeção de plástico. Só que para fazer mais do que 100, 200, 500 ou uma peça muito estourando assim, uma peça simplesinha que nessa daqui, vou chutar estourando 1000 unidades disso daqui. Mais do que 1000 unidades, opa, pé no freio, gente. Bom, e esse gap que tem entre as 1000 unidades que é viável na impressão 3D, o máximo que é viável na impressão 3D, e as 20.000 unidades, que é o que começa a ser viável na injeção de plástico, como é que faz? Ah, eu vou falar disso em outro vídeo. Mas é isso aí, gente. Era isso que eu tinha que falar, um pouco questão de formação de preço, tá? Vale a máxima do meu amigo Guilherme. Impressão 3D não é pastel, não se começa do zero, não se faz mágica e não é algo que você aprende a fazer da noite para o dia, exige qualificação e essa qualificação tem um custo, certo? Manter um laboratório tem um custo. Manutenção de impressão 3D é um troço chato, difícil. Você passa 3 dias imprimindo, você vai passar um fazendo manutenção nela. Eu acabei de fazer uma manutenção nela, foi 3 dias. Beleza? E não fiz a manutenção ainda que eu queria.
Então é isso que eu tinha que falar um pouco sobre precificação. E a última coisa que eu tenho que falar, gente, valorizem-se, tá? Valorizem-se e não vendam barato sua mão de obra, porque isso daqui você não aprendeu barato, tá? Também não precisa vender muito caro, mas cobre um preço justo. Então, se alguém queria falar aí um pouco de preço, de precificação, de colocar custo em mão de obra, custo na impressão 3D. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, deixa seu comentário aí deixa aí no seu comentário. E uma última coisa que eu tinha que falar é, o que mais valoriza para vocês, o que mais valoriza a mão de obra de vocês é isso aqui, ó. É a modelagem 3D. E se você souber fazer modelagem paramétrica, fazer isso aqui, olha. Vou mudar aqui de 15. Essa tabela não veio pronta, eu que montei, olha. Vou mudar de 15 para 20 milímetros, olha. Acho que eu errei na digitação, vai dar erro, ó. Olha lá, deu erro, viram? Vou colocar aqui, ó, 20. Opa. Olha lá, mudou, ó. Vou colocar 10. Passou, ó. Vou colocar 30. Isso aqui, gente, é o que mais tem valor na impressão 3D. É fazer a modelagem. Porque o que custa caro não é fazer. Cadê minha cara feia aqui? O que custa caro na impressão 3D, gente, não é fazer 1000 peças. É fazer a primeira. O que valoriza o seu trabalho não é fazer 1000 peças com impressão 3D. É fazer a primeira. E se você souber fazer a primeira, segunda, uma diferente da outra, se você souber fazer 1000 peças, uma diferente da outra, aí sim que o seu trabalho passa a ser valorizado. Então, fica aí minha dica para quem quer começar na impressão 3D. Outra coisa que o pessoal tem me perguntado, o que fazer, como começar na impressão 3D? Eu diria o seguinte: comece aprendendo a fazer um curso de modelagem técnica ou de modelagem orgânica, tanto faz o ramo que você escolher. Mas comece a impressão 3D fazendo um curso de modelagem, porque é isso aí que vai valorizar de verdade o seu trabalho, certo? Então é isso aí, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Dê um like, dê um joinha no canal aí para ajudar a alavancar o canal. E é isso aí, no próximo vídeo eu vou falar de como a gente vai fazer 5.000 unidades dessa pecinha aqui, ó, e fazer ser viável. Valeu, gente. Um abraço.